Vamos à palavra de Deus. Abre sua Bíblia comigo em 1 Samuel capítulo 16. Open your Bibles with me in 1 Samuel chapter Nós vamos 16. dar continuidade We are going to keep a uma moving mensagem que on. continua ecoando nos nossos It's corações. a message that's echoing in our hearts. Começamos a ministrar ela na semana passada. We started to talk about it last E week. eu tenho certeza que o Senhor continuará falando conosco. I'm sure that God will continue to speak to us. Semana que vem nós teremos um culto muito abençoado. Next week we have a Nós blessed service. Hoje foi um culto especial para aqueles que se batizaram, participaram da ceia hoje pela primeira Today vez. was a special service for those that were baptized. So Eu não sei communion se vocês today. participaram da ceia hoje pela primeira vez, mas quando eu participei da ceia pela primeira vez, eu fiquei assim com I don't know, but um when it temor was tão my grande, turn, quase que derrama o cálice. I de had tanto, such fear, I almost tanto spilled the tremor juice. assim na mão, né? I was shaking. Isso é lindo, isso é It's maravilhoso. beautiful. Eles, juntamente com outros, por aclamação, iremos receber como membros no próximo domingo aqui na nossa igreja. Next Sunday we're going to be receiving No everyone as members sábado here at vamos ter um church. cafezão com eles aqui. Saturday we have a breakfast with them here. E para você que talvez tenha frequentado os nossos cultos, And if you've been coming to our você que services, precisa, quem sabe, de uma oportunidade para ouvir um pouco mais sobre a nossa igreja, tomar uma decisão de se tornar membro desta igreja. maybe you want to hear a little bit more about our church, Nós make the decision queremos of poder becoming a te member. atender ainda essa semana. We Ainda wanna- dá tempo se você deseja fazer isso para There's ser still recebido time como this membro no week. próximo domingo. If you want to do that and be received as a member next week. 1 Samuel capítulo 16, eu vou ler versículos 6 e 7. 1 Samuel chapter 16, we're going to read verses Diz 6 assim and a palavra 7. do Senhor. It says, Sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. When they arrived, Samuel saw Eliab and thought, surely the Lord's anointed stands here before the Lord. But the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Obrigado, Espírito Santo, por esta palavra. Thank you, Holy Spirit, for this word. Obrigado porque mais uma vez nós entendemos que os nossos corações estão preparados. Thank you because once again we see our hearts as E ready. como uma terra fértil nós possamos produzir não 30 ou 60, mas 100 vezes mais o que o Senhor irá falar conosco. And as a fertile soil, may we produce 100 times more of what you'll Obrigado, speak. Jesus, por esse momento tão especial. Thank you for this special Tome seu moment. assento, queridos, obrigado. You may be seated. Thank you. Nós temos digerido, temos sido alimentados por uma palavra que o Senhor ministrou no domingo passado. We've been fed by a word that the Lord spoke to us Se last você Sunday. não assistiu, se você não veio no culto no domingo passado, eu vou te perdoar se você assistir no canal do YouTube da igreja a mensagem do domingo passado. If you didn't come to service last week, I'll forgive you if you watched it online. Se você não assistir, não veio no culto e não assistir, If you didn't come to service and you don't watch domingo que it, vem, por favor, me procure porque eu vou pedir perdão para você. next Sunday look for me because I'll ask Para for você que está aqui há forgiveness. mais tempo, sabe que normalmente as nossas ministrações, elas têm o propósito de construir algo na nossa vida. If you've been here for a while, you know that our sermons usually are to build something in Então our é muito lives. importante você entender para onde o Senhor está nos levando, aquilo que Ele está construindo em nós. It's important for you to understand where the Lord is taking us and what He's building in us. Deus tem falado com a gente sobre lentes divina. God has been speaking to us about divine lenses. Você sabe muito bem que o nosso olhar, ele é influenciado pela maneira como nós experimentamos a vida, pela maneira como nós atravessamos a jornada da vida. You very well know that our look to things is influenced by É our muito journey in comum life. quando nós temos uma sensibilidade em alguma coisa que nos chama a atenção, naquela área específica nós já tivemos alguma experiência que nos marcou. It's very common that when we're more sensitive to something in that specific area, we've been marked Todos before. nós tomamos dezenas de decisões, We all make dozens of algumas de decisions. maior importância.
Some of them more important. outras, quem sabe, de menor Others importância. may be less important. Essas decisões, elas constroem uma caminhada, elas constroem uma jornada. But these decisions, they all build up a journey. Elas são responsáveis em nos levar em destinos, sejam pessoais ou divinos. They're responsible for taking us to destinies, be it personal or divine. Quando nós olhamos para a vida do profeta Samuel, When we look at Samuel's life, tirando a pessoa de Cristo, que é incomparável, taking away Christ, that's Samuel foi um incomparable. dos homens em toda a Bíblia Sagrada Samuel was one of the men in the whole que Bible talvez recebeu a maior confiança do Senhor em um tempo muito específico na nação de Israel. that maybe received the greatest trust in the Lord in a Você specific vai time ver of na época Israel. dos reis o Senhor levantando reis em toda a nação. You'll see in the time of kings, the Lord raising up kings in all the nations. Você vai ver o Senhor nomeando profetas. You'll see the Lord naming prophets. Você vai ver Deus escolhendo sacerdotes. You'll see God choosing the priests. Você vai ver esses três ofícios sendo manifestos em todo o Velho Testamento, em toda a história da nação de Israel. You'll see these three jobs being manifested in the whole history of Israel. Deus confiava cada um desses ofícios a homens específicos. God trusted these jobs to specific men. Os reis eram líderes políticos. King were political leaders. Trabalhavam na execução de um reinado, sejam guerras, sejam impostos, sejam riquezas. A administração estava nas mãos dos reis. They worked in the whole political part of it, and the administration of the Os country. profetas eram responsáveis em ouvir o Senhor The prophets were responsible for listening to God e comunicar ao povo, and communicating comunicar to às the people, autoridades. communicating to the Inclusive aos authorities. próprios reis recebiam conselhos e palavras dos profetas. Even the kings themselves received advice from the O prophets. Senhor dirigia a nação através dos seus And the profetas. Lord would lead the nation through the Os prophets. sacerdotes eram apontados por Deus The priests were appointed para by God oferecerem sacrifício diante de Deus pelo pecado do povo. to offer sacrifices before God for the sin of the O people. povo pecava, People would sin. traziam suas They ofertas, would bring their os offerings. sacerdotes tomavam suas The ofertas, priests would take the ofereciam em offerings, sacrifício. would offer in E sacrifice. esse sacrifício, ele cobria o pecado do povo. And this sacrifice would cover the sin of the Você people. entende que esses três ofícios, eles eram de suma importância para que a bênção do Senhor estivesse sobre a nação. These three jobs were so important so the blessing of God was over the E nation. homens específicos eram os escolhidos para cada uma dessas When tarefas. specific men were chosen for each duty. Samuel foi o único homem But Samuel was the only que man acumulou os três ofícios. that accumulated all three. Em um tempo em que não era ainda o tempo dos reis, In the time that wasn't the time of kings o yet. tempo dos juízes, In the time of the em que judges. mais ou menos tinha a função de um rei. That had kind of the same job as the Eles king. julgavam o povo. They would judge the Em um people. tempo em que o sacerdote, o profeta e o juiz era um só homem. In a time where the prophet, the judge, and the priest was Imagine one o man. tamanho da confiança que Deus depositou na vida de Samuel. Imagine the amount of trust that God had in Samuel. Embora Samuel fosse um homem exemplar, Even though Samuel was an exemplary embora man. Samuel fosse um homem tão confiável He por was Deus, such a trustworthy man by God pelo povo, and by the que a people. Bíblia diz, That the Bible says. talvez não fale isso sobre nenhum outro homem. Maybe it doesn't say it about any other A man. Bíblia diz que nenhuma palavra que saiu dos lábios de Samuel, Deus permitiu cair por terra. There was no word that Samuel spoke that didn't come Sabe o into que é o reality. Senhor? Ele avalizar todas as palavras que saem dos lábios de um homem. You know, the Lord signing off on every single word that comes out of someone's Porque mouth. normalmente o que acontece é que os nossos passos, eles são confirmados pelo Senhor. What usually happens is our steps are confirmed Quando by os the nossos Lord. passos são bons. When our steps are good. Então você toma uma decisão, So you make a ou decision. seja, você dá um passo, You take a step. Deus avalia o seu passo, God evaluates Deus that avalia a step. sua He decisão evaluates your e decision. Ele confirma a sua decisão. And he trusts Ele and confirms aprova that. ou Ele reprova. He'll approve it or Com not. Samuel era o inverso. With Samuel was the Ele não opposite. precisava dar um passo. He didn't have to take the step. Deus já estava ali para aprovar o que ele falasse. God was already there to approve É mais ou what he menos would assim, say. Samuel, o que você falar vira lei. It's kind of like Samuel, whatever you O que say is você
você law. falar, eu respaldo. Whatever you say, I'll O que back você up. falar, eu faço se cumprir. Whatever you say, I'll make A Bíblia fulfill. diz que os anciões de Israel, The Bible says that the elders of os Israel, homens que tinham mais experiência no meio do povo, the most experienced men in the midst of people, quando Samuel chegava perto when deles, Samuel came close to eles them, tremiam as pernas they would shake their de legs. temor da presença do homem de Deus. The fear of the presence of a man of God. Todos esses critérios, aliás, todos esses elogios que eu trouxe sobre Samuel, In all these compliments I brought over ou Samuel, todas essas características que estavam marcadas no ministério de Samuel, or all the characteristics that marked his elas não ministry, anulavam a humanidade dele. they didn't take away his humanity. Elas não anulavam as experiências que ele teve. They didn't take away the experience he's Como eu had. disse no início, Like I said in the algumas beginning, experiências que nós temos em alguma área da nossa vida, some experiences we have in elas some area of our fazem lives, com que alguns dos nossos sentidos sejam mais sensíveis do que o comum. they make some of our senses more sensitive than E usual. os olhos de Samuel The eyes of Samuel estavam direcionados à procura de um pai. were directed in looking for a father. Entenda isso. Understand that. Entenda que Samuel, ele teve uma reprodução de casa, de lar, de família que ele recebeu de Eli. Samuel reproduced in his family what he received from Eli. Lembra-se da história de Samuel? Ele foi entregue por sua mãe em pagamento de um voto. If you remember that Samuel was given by his mom, Ele paying não off a recebeu a promise. influência direta de Eucana, que era seu pai He biológico. didn't receive much direct influence from his A biological referência father. paterna de Samuel foi o sacerdote Eli. The fatherly reference he had was Eli, the E os priest. filhos de Eli, And Eli's eles sons, faziam o que era mal aos olhos do Senhor. they did what was evil in the eyes of Deus permitiu que eles fossem mortos pelos inimigos. God. God allowed them to be killed. E quando eles foram mortos e anunciados ao seu pai, And when they were killed and the news got to their father, Eli absorve essa mensagem que os filhos foram mortos na batalha, Eli takes in the message that his sons were killed, carregando a arca do Senhor. carrying the ark of the E Lord. aparentemente a reação de Eli não foi tão chocante assim. And apparently Eli's reaction wasn't so Mas shocking. quando Eli soube que a arca do Senhor havia sido roubada, But when Eli knows that the ark of the covenant aí was ele stolen, cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. then he falls from his chair, breaks his neck and dies. Fato da arca ter sido roubada The fact that the ark was foi muito stolen mais impactante para Eli do que saber que os seus filhos haviam morrido. impacted Eli so much more than knowing Porque that ele his sons sabia had que o died. juízo de Deus estava sobre a sua casa. Because he knew that the judgment of Os God was over filhos his de Eli house. eram como os filhos de Belial. Eli's sons were like Belial's Os sons. filhos de Eli, eles não representavam o coração de Deus. They didn't represent the heart of God. E Samuel trouxe o mesmo legado. Samuel reproduziu os mesmos hábitos de criação de filho, ao ponto que os filhos de Samuel também não seguiram os caminhos do Senhor. And Samuel reproduced the same thing to the point where his sons did not follow the Lord. Os filhos de Samuel, Samuel's sons, Deus fez questão God made it a point. de quase que, eu não vou dizer anulá-los e nem removê-los, I'm not going to say to remove them, mas eu garanto para você que 90% ou mais de pessoas que nós temos aqui hoje não sabem qual o nome dos filhos de but I Samuel. guarantee to you that most of us don't know their names. Deus tirou eles da história, God took them out of history. porque embora tivesse um pai como Samuel foi, Because even though they had a father like Samuel, mas não seguiram nem os conselhos de seu próprio pai. they didn't even follow the advice of their own father. Samuel era um grande homem de Deus, Samuel was a great man mas of os God, olhos de Samuel estavam à procura, na carência de um pai. but his eyes were looking in the Um need pai que of a pudesse ser uma father. referência para ele. A father that could be a reference to him. E agora nós entramos um pouco da ministração de domingo passado, And now we go in a little bit about last week's porque da word. maneira como os nossos olhos estão, In the way that our eyes pelas are, experiências que nós tivemos, by the experiences that os we've nossos had, olhos começam a procurar alguma coisa para suprir as nossas necessidades our pessoais. eyes start to look for something E to fill our aqui personal needs. está a grande chave desta ministração. And that's the greatest key of this sermon. Porque quando nós pedimos ao Senhor e entendemos que Ele deseja trocar as nossas lentes, When we understand that God wants to switch our lenses, trocar o nosso olhar, switch our view, para não olharmos como os homens olham, so we don't look at things like men mas do, olharmos como Deus olha. but we see things like God Colocar does. em nós essas lentes
divinas, Place in us these divine para que nós lenses. não venhamos a olhar para as pessoas procurando algo que vai satisfazer os nossos próprios desejos. So we don't look at people looking for something to satisfy our own desires. Mas olhar para as pessoas com o olhar de Deus, But look at people with the eyes of às God. vezes sem saber o que Deus está vendo, Sometimes not knowing what God is às seeing. vezes contrariando a nossa própria vontade, Or going against our own will. mas entendendo But que o understanding olhar de Deus that God's não apenas gaze vê o presente, doesn't just see the não present, apenas vê o aparente. doesn't just see what's O apparent. olhar de Deus vê aquilo que nós não conseguimos ver. But God's vision sees what we O olhar de can't. Deus alcança a eternidade. And it reaches eternity. Samuel chega diante de Jessé e pede que seus filhos sejam apresentados a ele. Samuel comes before Jesse and asks for his sons to be O presented. primogênito de Jessé se apresenta. Jesse's firstborn comes Como é que é o up. nome dele? What's his name? Eliabe. Eliab. Eliabe se apresenta He presents himself. e Eliabe com certeza passava em todos os critérios de Samuel para um rei. And he for sure met all of Samuel's criteria for a king. Aparência de Eliabe, His appearance, estatura de Eliabe. his height. Eliabe serviu o exército de He Israel. served the Israeli army. Eliabe era o primogênito de Jessé. He was the firstborn of E Jesse. o que aconteceu? And what O que happened? aconteceu foi que Samuel teve a convicção Samuel was sure que Eliabe era o homem que ele deveria ungir, que seria o rei da nação de Israel. that Eliab was the man that he should anoint Eu to be the acredito king. que o olhar de Samuel, quando ele vê Eliabe, I believe that Samuel's view when he sees detém-se Eliab no seu nome. is taken by his E a name. sensibilidade de Samuel em procurar um pai. And the sensitivity in Samuel looking for a Olha para father. Eliabe, que seu nome significa Deus é pai. He looks at Eliab that his name means E God diz: is aqui father. está o homem, And he says, this is aqui the está o man. rei. Here is the king. Certamente ele será um pai para essa nação. For sure he'll be a father for this Certamente nation. ele vai suprir nesta nação aquilo que eu não fui suprido. He will fulfill in this nation what I wasn't Não é fulfilled in. assim, queridos. Não é assim quando nós tomamos decisões em relação a muitos dos nossos filhos. Isn't that how it works when we make decisions for our kids? Queremos poupá-los de algumas experiências difíceis. We want to spare them from difficult Queremos experiences. dar para eles aquilo que nós não We recebemos. want to give to them what we did not receive. Queremos suprir para eles áreas que tivemos necessidades. We want to fulfill in them areas we had needs. Nós olhamos para a situação We look at the situation e nós enxergamos a situação com os nossos olhos, and we look at it with our com as eyes, nossas lentes, with our lenses, com o nosso entendimento. with our E a understanding. partir de então, And from there on, nós tomamos as nossas we decisões. make our decisions. Quando Samuel vai fazer isso, When Samuel goes to do Deus olha that, para Samuel e fala assim: God opa, looks at Samuel and says, wait, calma aí, Samuel. calm down, Samuel. Você está vendo a aparência, You're seeing the appearance, eu vejo o coração. but I look at the Eu heart. não vejo como você vê. I don't see things like Eu you não do. olho da maneira como você olha. I don't look at things like you do. Eu não avalio da maneira como você I avalia. don't evaluate in the same Você that you está do. vendo segundo a sua visão o que é melhor para Israel. You're looking at it through your vision what Mas is o que best você não for entendeu Israel. é que esse aprovado por você eu reprovei. But the one that you approved, I rejected. Eu não quero que ele reine sobre a nação, I don't want him to be king porque eu escolhi a outro. because I chose someone else. Outro que foi tão rejeitado Someone that was so que nem rejected. aqui no meio dos seus irmãos ele está. He's not even here in the middle of his Que nem brothers. convidado para o jantar ele foi. He wasn't even invited to dinner. Mas é ele que eu escolhi. But he's the one that Você I entende chose. que Deus não escolhe segundo os nossos critérios? God doesn't choose according to our Você criteria. entende que Deus não vê como nós vemos? He doesn't see things like we Você do. entende que Deus, quando olha para uma circunstância, When God looks at a Ele circumstance, não apenas vê o que é He aparente, doesn't just see what's mas Ele apparent, vê aquilo que está por detrás das coisas. but He sees what's behind all things. Davi não estava ali presente. David wasn't even there. Davi não era conhecido de Samuel. David wasn't known to Samuel. Deixa eu aplicar algo na sua vida através dessa palavra. Let me apply this to your life. Quando todos os filhos de Jessé passam diante de Samuel, When all of Jesse's kids come before Deus só Samuel, alertou do primeiro. God only spoke about the first one. Porque no momento que Deus ativa a nossa sensibilidade, Because when God activates our nós não sensitivity, precisamos ser lembrados dos demais. we don't need to be reminded on the Porque a others. lição do primeiro já nos fez entender que eu não posso
cair nesses erros. Because the lesson of the first told us that Então we Deus não can't fall ficou into falando assim, mistake. não, não é esse, não, não é esse, não, não é esse. So God didn't say, nope, not this one, Deus nope, só not falou, this não one. é o primeiro. He said it wasn't the O first. que nós aprendemos aqui? What do we learn here? Porque veja só o cenário. Look at the scenario. A mesa está posta, The table is o set. jantar está servido, Dinner is served. todos estão em pé, They're all standing, esperando a palavra do profeta para se assentar à mesa e participar da refeição. waiting for the prophet's word for them to sit and Quando eat. Samuel percebe que nenhum daqueles era o escolhido do Senhor, When Samuel realized that none of those were the Samuel chosen faz uma one, pergunta para Jessé: Samuel asked Jesse, acabaram os filhos? is that all our kids? Jessé falou: Jesse says, oh, não, falta um, no, there's one o left. menor. The smallest one. Está lá no campo cuidando das He's in the ovelhas. field taking care of the sheep. Samuel fala assim: então ninguém vai se assentar Samuel says, no one will sit enquanto down ele não chegar até aqui. until he's not here. Sabe qual que é a lição que Samuel nos ensina? You know what lesson Samuel É teaches que us? talvez eu e você já estivemos várias vezes nesse lugar. Is that maybe you and I have been many times in this Nesse place. lugar de não conseguir olhar com os olhos de Deus no primeiro momento. This place is not being able to look with God's eyes in Mas the no first momento que nós moment. somos ativados e lembrados que o Senhor nos encontra nesse lugar, But the minute we're reminded that God will meet us in that agora place, nos now, resta a entender what's left is to understand que não é e que não importa a inconveniência que vamos causar às pessoas. doesn't matter the inconvenience we'll cause in Não others. importa, nós não iremos ceder à pressão das pessoas. We won't give in to the pressure of others. Mas Samuel, a comida vai esfriar. Samuel, the food's gonna get cold. Que esfrie a comida. Let it get cold. Mas eu não vou me assentar enquanto o escolhido de Deus não I chegar. will not sit down until the chosen one Mas arrives. Samuel, a gente está cansado em pé esperando. Samuel, we're tired standing and waiting. Continue cansado em pé esperando. Too bad, stay standing. Só iremos nos assentar quando o menor chegar. We'll only sit down when the smallest one gets Por que here. eu estou falando isso? Why am I Porque saying às vezes this? nós conseguimos vencer a barreira que compete à obediência a Deus. Sometimes we can overcome the barrier that talks Mas about não obedience. conseguimos vencer a barreira que nos constrange à aprovação das pessoas. But we can't overcome the barrier of approval of people. Somos capazes de desobedecer a Deus We're able to disobey God para agradar alguém. to please someone else. E queremos justificar isso. And we want to justify it. Justificar porque, eu fiquei sem jeito. Oh, but I was embarrassed. Eu não quis ser inconveniente. Oh, I didn't want to be inconvenient. Mas estava todo mundo em pé. Oh, everyone was standing. Mas a comida que foi preparada com tanto carinho estava ali But naquele the momento food was there and esfriando. it was getting cold. E a gente começa a trazer algumas coisas para tentar justificar a nossa desobediência ao Senhor. And we start to bring things to justify our disobedience. Mas Deus entende. Oh, but God É gets it. claro que Deus entende. Of course he gets Mas it. o entender de Deus, But God Ele understanding não it nos isenta da consequência da nossa desobediência. doesn't exempt us from the consequence of our disobedience. Deus entende que eu preciso correr porque eu me atrasei na hora de acordar. God understands that I'm in a rush because I Deus woke up entende. late. He'll Mas você understand está it. sujeito a tomar uma multa. But you're subject to Mas se getting eu a tomar uma ticket. multa, Deus vai me livrar. Oh, but if I take a ticket, God will Então deliver quer dizer me. que você não dirigiu bem, correu, ultrapassou os limites e a culpa é de Deus. Oh, so because you were speeding, it's God's fault. Se Deus te livrar, If God delivers agradeça a Ele pela misericórdia you, dele. thank Him for His mercy. Porque as consequências nós temos que lidar com The elas. consequences we have to deal with them. Deixa esfriar a comida, irmão. Let the food get cold. Deixa esfriar a comida. Let the food get cold. Mas não se mova enquanto o Senhor não te disser sim. But don't move until the Lord tells you Mas eu já estou yes. esperando você me dar essa resposta há muito tempo. Oh, but I've been waiting for a long time. Espera mais um pouco. Wait a little bit longer. Se Deus não falar, If God doesn't não se speak, mova do teu lugar. don't move from your spot. Se Deus não falar, If God doesn't não speak, se assente à mesa. don't sit at the table. Porque muitas das vezes nós somos vencidos Many times we are overcome pelo medo by fear do constrangimento. of being Nós não embarrassed. queremos constranger We ninguém. don't want to make anyone embarrassed. Nós não queremos
ser pesados a We ninguém. don't want to be heavy to Nós não anyone queremos else. contrariar os nossos amigos. We don't want to go against Os our nossos friends. amigos entram em contato conosco, Our friends reach out to compartilham o que eles querem fazer, us, share what they want to do, compartilham as decisões que eles querem tomar. share the decisions that they want to E aí make. a gente não quer machucar os nossos amigos. We don't want to hurt our friends. Nós queremos concordar com o que eles estão We want to falando. agree with what they're Nós saying. queremos concordar com o pensamento e as decisões We deles. want to agree with their decisions. Porque é meu amigo, It's my friend. é padrinho do meu filho, It's my godfather of my vem no meu children. casamento, They came to my me ajudou em wedding. momentos de They dificuldade. helped me in hard times. Querido, deixa eu dizer para você uma coisa. Let me tell you something. Uma coisa não tem nada a ver com a One outra. thing has nothing to do with the other. Todos que fizeram algo bom para você, seja grato. Anyone that did something good to you, be Mas não thankful. queira expressar a sua gratidão através da sua afirmação. But don't try to express your gratitude through Não your queira affirmation. expressar a sua gratidão através do seu sim, aquilo que você sabe que Deus está dizendo não. Don't express your gratitude with your yes, with Mas what vai you ficar know God is triste saying comigo. no. Oh, they're gonna be Não upset. tem problema. No Vai ficar problem. triste com você agora. They're sad with you Daqui a right alguns now. dias vai lembrar que o seu conselho foi o melhor conselho. But in a couple days they'll remember that your advice Se was você the best tem um one. ciclo de amigos que concordam com tudo que você fala, por favor, saia desse círculo de amigos. If you have a circle of friends that agrees with everything you Porque do, o make new verdadeiro friends. amigo Because a true É aquele friend que olha no seu olho e fala assim: olha, eu amo is você. the one who looks at you and Eu says, hey, quero I o love seu you. bem. I want your Mas tem good. uma coisa, saia desse lugar. But leave that place. Porque esse lugar é um lugar de morte para Because sua that vida. place is a place of death for you. Deixa esfriar a comida. Let the food get cold. Deixa todo mundo ficar cansado. Let everyone get tired. Enquanto Davi não chegar aqui, While David's not here, eu não me movo. I will not move. Deixa eu dizer para você que os nossos olhos, as nossas lentes, Our eyes, our elas lenses, influenciam diretamente as nossas they decisões. directly influence our Jesus disse em decisions. Mateus capítulo 6, versículo 22, Jesus says in Matthew que os 6:22 nossos olhos, that our eyes, eles são a lâmpada do nosso ser. they're the lamp to our being. Se os nossos olhos forem bons, And if our eyes are good, todo o nosso corpo estará em luz. our body will be in Se os light. nossos olhos forem maus, But if our eyes are todo o evil, nosso corpo estará em our trevas. body will be in darkness. Porque a maneira como nós enxergamos, Because the way that we a see, maneira como você vê, the way that you see determina quais são as suas decisões. determines your E as decisions. nossas decisões é que constroem essa jornada. And our decisions build this As journey. nossas decisões são responsáveis em nos levar aos destinos estabelecidos por Deus. Our decisions will take us to the destiny established by Cuidado com God. as suas lentes, Be careful with porque your elas podem lenses. estar contaminadas. They could be contaminated. Contaminadas pela ingratidão de alguém. Contaminated by lack of gratitude, Contaminadas pela infidelidade de by alguém. lack of faithfulness. Existem pessoas que fazem a sua vida ficar solitária. There are people that make your life live alone. Sabe por quê? You Porque know um dia why? você já teve alguém como amigo que você considerou e que te frustrou, te traiu, 'Cause one day you've had a friend that betrayed you, te machucou. that hurt you. E aí você fica orando: Senhor, And you pray, Lord, toca no meu coração. touch my E heart. Deus está querendo curar você através de alguém. And God wants to heal you through Mas qualquer someone. que tenta se aproximar, But anyone that comes você olha para close, essa pessoa e você rejeita, you reject that porque você já person. foi traído por alguém. You've been betrayed E by você não está someone. rejeitando alguém que está vindo se relacionar com você. And then you reject someone that's Você coming to está have a rejeitando a relationship. cura que Deus está enviando para a sua vida. But you're rejecting the Deixa eu healing dizer that para God is você que bringing. nem todos nós somos iguais. We're not all the same. Todos somos imperfeitos. We're all imperfect. Mas nem todas as imperfeições são capazes de tirar de você a essência que Deus plantou em você. But not all imperfections can take away the essence As that nossas God lentes planted são in you. perigosas. Our lenses are Quantas e dangerous. quantas pessoas pararam de fazer a people obra do Senhor Stop to do the work of God. porque um dia foram feridos, Because one day they were hurt. porque um dia foram usurpados, One day they were used. porque um dia foram retribuídos com palavras duras. One day they were given harsh Você words. fez o seu melhor You did your e alguém best. não reconheceu. Someone didn't E aquilo recognize machucou it. você, And that hurt aquilo you. feriu você, That hurt your heart. aquilo travou você. It
stopped Deixa eu you. dizer para você algo no nome de Let me Jesus. tell you something in O Jesus' Senhor name. está enviando cura para a sua igreja. God is sending healing to O His Senhor está church. enviando cura para o seu povo. He's sending healing to His Deus people. está curando a nossa visão. God is healing our Porque se o vision. Senhor conseguir Because if God is trocar as able nossas lentes, to switch our nós iremos lenses, enxergar as coisas we diferentes. will see things differently. Nós iremos ver as pessoas diferentes. We will see people differently. Você vai ver com o olhar de Deus, You'll look at it with God's não eyes, com o seu olhar. not with yours. Nosso olhar está poluído, Our eyes are polluted. está contaminado. They're contaminated. O olhar de Deus But God's eyes ver além do que o nosso olhar consegue ver. see beyond what we can see. Vou terminar dizendo algo para você nesta manhã. I'm going to finish up telling you something. Nunca critique pessoas que celebram ao Senhor por coisas que ao seu olhar é pequena. Never criticize people that celebrate the Lord in that for things that in your Você já eyes are ouviu small. o testemunho de alguém dizendo assim: nossa, eu estou muito alegre Have hoje. you seen someone testimony saying, "Oh, Eu I'm estou so muito happy. feliz hoje. I'm so Você fala, joyful." por quê? Conta para mim You por que say, você está "Why? feliz. Tell me why you're Porque eu happy." recebi $1 de aumento. I got a $1 raise. Ah, é? Você recebeu $1 de aumento? Oh, you got $1 raise? Aí você faz a conta, faz And na you hora, do the a sua, math. a sua matemática entra, né? Do the math in your Fala, head. 40 horas por semana, 40 hours a week, $1 a mais por hora, $1 extra an 40 hour, dólares a mais por semana, $40 extra a menos week, imposto, plus tax. sei lá, uns 30 e poucos You'll dólares. get 30 something dollars. Fulano tá morrendo de felicidade Person's porque so recebeu um happy aumento de 30 e poucos 'cause they dólares got na semana. 30 extra bucks a week. Isso aí eu gasto no Starbucks quando eu vou. I'll spend that at Starbucks. Aí a gente sabe o que a gente faz? You know what we do? A gente acha que as pessoas estão assim, celebrando We think demais. people are too celebratory. Sabe, elas são assim, sei lá, tão cansando a gente de tantas coisas que querem falar. They make us tired and so many things they want to talk Por about. que eu digo para você que você nunca pode criticar isso? And why do I tell you can never criticize Porque these Deus people? está disposto a te encontrar no lugar aonde você o permite entrar. God is willing to meet you in the place that you allow Him Então, se in. você é uma pessoa detalhista, So if you're someone that's Deus attentive está to disposto detail, a te encontrar nesse lugar. God is willing to Se meet você you é uma there. pessoa que não é detalhista, If you're not Deus detail está disposto a te oriented, encontrar neste lugar. God is willing to meet Deus you está there. disposto a te encontrar God is willing to meet no lugar you que você está disposto a dar a Ele in the permissão. place that you're giving Him Então não permission. critique quando as pessoas celebram coisas que para você são coisas simples e So don't banais. criticize when people celebrate things that to you are so simple. Deixa eu quebrar uma mentira na mente de muitas pessoas Let me aqui. break a lie in people's Principalmente heads. na vida de pessoas que lidam com muitas coisas. Especially in people's heads that deal with so many things. Deus não é como você. God's not like you. Está ocupado para coisas simples. That's busy for Que um small funcionário things. pergunta para você se pode comprar uma furadeira nova. That the employee asks you if he can buy a new tool. Você fala para ele, por favor, não me incomode com furadeira. You say, please don't bother Eu me já with te the falei, tool. você está com o cartão da companhia, vai lá e compra o que I've told você you, precisar para you essa have- obra. You have the Eu company's não card, tenho just buy tempo para what you ficar need. falando sobre furadeira. I have no time to talk about Aí a gente tools. pega essa visão, And we get that vision, transfere para Deus. put it on God. E aí sabe como que nós fazemos? You know what we do? Nós não perguntamos ao Senhor as pequenas decisões. We don't ask God for the small E o que nós nos decisions. esquecemos And what we forget são que muitas pequenas decisões erradas is that a bunch of wrong small se decisions transformam numa grande decisão errada. become in a big wrong Você não quer se decision. preocupar com uma furadeira, You don't want to worry about a tool. mas deixa ele comprar umas 100 furadeiras na semana que eu quero ver se isso não vai But let him buy 100 tools a week and I want to see if you're fazer not going to parte worry do seu about it. orçamento e chamar a sua atenção. If you're not going to call your attention. Deus não está busy para resolver os nossos problemas God's not too busy for e your nem para problems ouvir os nossos or questionamentos. to listen to our Você questions. quer perguntar para Deus qual carro que você deve You want comprar? to ask God what car you should Você quer buy? perguntar para Deus qual a casa que você deve You want to morar? ask Him what house Você you quer should live perguntar para in? Deus qual é o bairro, qual é a cidade que você deve You morar? want to ask Him what town Você you quer should perguntar live para in? Deus qual o trabalho que você deve You trabalhar? want to ask Him what job you should work? Para alguns, To eu não some, preciso perguntar para Deus qual o trabalho. I don't need to ask God what Eu só tenho what que trabalhar e job. ganhar o meu dinheiro. I just have to job and Eu get não preciso money. perguntar para Deus qual o carro. I don't have to ask God what Qualquer um que tem car. 4 rodas e está em condição boa, para mim tá bom demais. Whichever one that
runs Eu não is preciso good for me. perguntar para Deus qual é a casa. I don't have to ask God what Qualquer lugar house. que acomoda a minha família está perfeito. Whichever one that fits my family is Essa é a nossa good. visão. That's what we A like. gente não se preocupa. We're not worried. E a gente começa a derramar o óleo sobre a cabeça errada em várias áreas da nossa We vida. start to pour the oil over the wrong Aí heads. quando o lugar que a gente mora tá ruim, And then when the place that we live is quando o bad, trabalho não é o ideal, when the job is not e ideal, quando o carro não é o melhor when the car's not the best que deveríamos comprar, that we should buy, aí a gente corre para Deus, nossa then we Senhor, run to que God and say, luta. God, what Deus falou assim, você trial? não me perguntou. He's like, you didn't even Se ask você tivesse me me. perguntado, eu teria te falado o que fazer. If you had asked me, I would have told you what Mas to você não do. quer me perguntar as coisas. You don't want to ask me things. Você cresceu. You grew up. Você sabe demais. You know too much. Você é dono do seu próprio nariz. You're the owner of your own life. Você decide o que você quer. You decide what you want. Você faz o que você quer. You do whatever you want. Você vai para onde você quer. Go wherever you want. O carro é meu, It's my car. o dinheiro é meu, It's my money. compro o que eu quiser. I buy whatever I Não want. preciso de ninguém falar comigo o que eu devo I fazer, don't need anyone telling me what I should porque do. ninguém paga as minhas contas. No one pays my Quem bills. paga as minhas contas sou eu. I pay my own bills. Reproduza isso com Deus e você vai ver se você vai ter dinheiro para pagar as suas contas. Reproduce that with God and you'll see if you'll have money to Reproduza pay isso your com Deus e bills. você vai ver se você vai conseguir fazer isso. Do that with God and see if you'll be able to do Que a that. nossa visão em muitos momentos é prepotente, Because our vision is so é arrogant. vingativa, It's so é vindictive. altiva, é achando que podemos, que somos, que We temos. think that we can, that we have. Por isso, quando nós devemos olhar para algo, So when we look at something, entenda uma coisa: se você entender isso, você vai sair daqui com uma grande bênção do if you Senhor. understand this, you'll leave here with a blessing. Mesmo texto que diz que o Senhor é o Deus que abre The portas, same text that says that God opens também diz doors. que o Senhor é o Deus que fecha It says that portas. He's a God that Só que closes nós doors. só estamos acostumados a nos relacionar com Deus que abre portas. But we only want a relationship with the God that opens doors. Qual é a relação que temos com Deus que abre What's portas? the relationship we have with that Algo God? está diante de mim Something's e before eu me, quero realmente que aquilo and I aconteça, want that to mas de happen. repente But parece suddenly- que aquela porta se fecha. Seems like that door's closed. Aí logo eu digo, Then I se say, está fechando, if it's closing, que é o diabo, it's the devil. porque eu tenho certeza que Deus quer que eu passe por essa I'm sure porta. God wants me to go through E aí eu that começo a door. orar: Deus, I start to pray, God, abre essa porta, open this door. porque o diabo está tentando The fechá-la. devil's trying to close it. Deus, abre essa porta, God, open this porque o door. inimigo está querendo fechá-la. The enemy wants to Sabe o close que nós it. não entendemos? You know what we don't É que assim understand? como tem portas que o diabo fecha, That just like there's doors that the enemy também closes, existem portas que o diabo abre. there's doors that the enemy opens. Então, se a Bíblia diz que ele é o Deus que abre portas, The Bible says that he's a God that e opens fecha doors portas, and closes doors. significa que muitas portas que nós entramos não foi ele que abriu. Means that many doors that are open, he E didn't quando open. nós questionamos a ele, certamente ele vai fechar. And when we question him, he'll close them. Só que as portas que nós queremos passar por elas But the doors that we want to go through obedecem them, ao critério da nossa própria visão. we obey the criteria of our vision. É bonito? Check. It's pretty? Check. É elegante? Elegant? Check. Check. Tem estatura? Tall? Check. Check. É um homem de batalha? It's a man of a battle? Check. Check. É o primogênito de Jessé? Firstborn Check. of Jesse? Check. Certamente esse é o homem. For sure, this is Aí the Deus fala assim: man. ei, Samuel, And God says, Samuel, seus olhos você your o aprovou, eyes, you approved him. os meus In mine, eu rejeitei. I rejected him. Porque Deus não vê como o homem vê. God doesn't see things like we do. Porque Deus não tem os mesmos critérios e padrões para tomar decisões. God doesn't have the same standards to make decisions. Quando Deus abre uma porta que para mim e para você não é a melhor, When God opens a door that for us isn't the best, pode ser que essa porta não seja a última. maybe that door isn't the last. Porque você conseguiu entender que a melhor porta é que vai resolver todos os seus problemas. You can understand that the best door is going to resolve all your E às problems. vezes Deus abre uma porta simples que você não gostaria, Sometimes God opens a simple door you wouldn't like, mas ela vai te dar experiência, but it gives you the vai te apresentar experience. pessoas, It presents e you to people. através dela And through o that Senhor door, vai te levar em outras que vão realmente trazer o propósito dele na sua vida. God will take you to others that will bring His purpose in your life. Entenda que Deus não vê como eu e você vemos. God doesn't see things like we do. Nós conseguimos ver a aparência. We can see the appearance, Deus vê o coração. but God looks at the Vamos heart. ficar em pé essa manhã? Let's stand. Vira para quem está ao seu lado e fala assim: Turn to someone and say, cuidado, hein? be careful. Porque tem algumas portas que Deus vai fechar. There are some doors that God's going to close.
Ai, pastor, mas eu vim com um desejo Oh, tão pastor. grande de Deus abrir aquela But I porta. really want God to open that door. Alguém aqui já teve numa condição assim muito clara e muito assim muito natural pra gente? Has someone had this condition that's very clear and natural to us? Quando você quer tomar uma decisão When you want to make a decision do seu jeito, você nem pergunta pra Deus. in your way, you don't even ask Tudo God. bem, em alguns momentos é descuido. Okay, in some moments you're just not Trabalhamos careful. aqui para poder ativar isso na nossa vida, essa sensibilidade. We're working on activating Alguns this momentos eu sei que é sensitivity. descuido, Some moments it's just mas because na you're not maioria careful. das vezes But most of the time, não é descuido. it's not A because you're gente não not quer careful. perguntar para Deus porque a gente já sabe a We resposta. don't want to ask God because we know His answer. Alguém tem filho adolescente aqui? Does anyone have teenage kids? Sabe quando a filha pede pro pai You know when the daughter asks the e father o filho pede pra mãe? and the son asks the mom? Por que será, hein? Why? Por que será que a filha pede pro pai? Why does the daughter ask the father? Porque ela sabe que se ela pedir pra mãe é um não. Because she knows that if she asks her mom, Mas it's ela vai no. lá e pede pro pai. But she goes and asks the Porque o dad. pai, coitado. Because the Pai com dad, menina. dad with the girl. Vou fechar o olho aqui para pai de menina I'm não gonna ficar close my triste comigo. eyes to them. Gente, pai de menina. Meu Deus do Girl céu. dads. De vez em quando você tá ali no Reels, ali, desfalecendo a cabeça. Sometimes you're looking at reels, scrolling Uma vez eu through, vi um, com certeza já vi alguns. and I'm sure you've seen some. Pai entra no quarto com a menina. The dad comes in the room with the daughter. Por que você tá respondendo a sua Why are mãe? you talking back to your mom? Ele vai e bate na parede. And then he hits the wall. Nunca mais responda a Never sua again. mãe. Talk back to your Aí mom. ele abre a porta do quarto. And he opens the door of the room. Resolvi o problema já? Problem solved. Fez nada. He didn't do anything. Às vezes nós fazemos a mesma coisa. Sometimes we do the A same gente thing. sabe We know que a palavra de Deus é não. that God's word is Aí no. sabe o que a gente faz? You know what we do? Liga pro amigo. Call our friend. Por quê? Why? Porque é teu amigo. Because it's your friend. Vai dizer que sim. They're gonna say yes. Aí a gente começa, a nossa esperteza inconsciente começa a meio que detectar quem são as pessoas que vão dizer sim. And then we start to detect who are the people that are gonna always say yes. Aí a gente começa a ligar para essas And we start to pessoas. call all these Porque nós people. queremos dar suporte à nossa decisão. Because we want to support our decision. Mesmo sabendo que a resposta do Senhor é não. Even though we know that God's answer is no. Quer que eu diga algo para você? Want me to tell you something? Eu prometo que eu vou parar. I promise I'm gonna finish. Você e Deus You and God são a maioria. are the majority. Você e todos os seus amigos sem Deus You and all your friends without são God a minoria. are the minority. Ou seja, Or be it. se o Senhor falar, If God says se it, Deus mandar if God e tells you você to do it, souber que foi Ele que mandou, and you know He's the one who que said it, ninguém aprove no primeiro momento. if no one approves at Agora, first, se Deus não falar, but if God doesn't say it, pode todo mundo aprovar. everyone could approve Saia do it. teu lugar, Don't move, porque uma decisão errada, because a wrong por decision, menor que seja, as small as it is, somada a outras decisões erradas, added on to more wrong podem decisions, mudar o destino da tua vida. could change the destiny of your life. Vamos orar nesta manhã. Let's pray. Feche os teus olhos comigo. Close your eyes with me. Se o Senhor falou com você, agradeça a Ele por If esta the Lord palavra. spoke to you, thank Him for this word. Obrigado, Espírito Santo. Thank you, Holy Por Spirit, mais uma vez, de uma maneira clara, for again in a de clear uma maneira way, precisa, in precise o way, Senhor falar aos nossos corações de uma spoke maneira to que our nós hearts. podemos compreender. in a way we can understand it. Que nesta manhã, Senhor, nós possamos sair daqui May we leave here this morning, Lord, certos e convictos knowing and sure que as nossas lentes estão sendo mudadas, that our lenses are being changed. porque nós não queremos ver como o homem vê, We don't want to see things like men do. nós queremos ver como o Senhor vê. We want to look at things like you do. Ajuda-nos a isso, Senhor, Help us to do that, em Lord. nome de In Jesus. Jesus' name. Você que recebe essa palavra pode dar You um aplauso ao receive Senhor it, give it up Jesus. to Jesus.